Bem-vindos a mais um episódio do Jornada Vida Saudável e Real. Hoje falaremos sobre saúde bucal e a relação dela com a saúde de modo geral. Para exemplificar isso, vou lembrá-los do seguinte: quando a gente mastiga de forma inadequada, a gente atrapalha a digestão e aí a gente acaba atrapalhando a absorção de nutrientes, o que pode levar a uma deficiência nutricional. Quando a gente não dorme direito por ronco, por bruxismo, a gente acaba atrapalhando também esse sono. A gente não tem um sono de qualidade e no outro dia a gente pode ficar mais cansado, mais ansioso, não vamos ter produção de neurotransmissor de forma adequada, o nosso cortisol vai ficar alterado, que vai estimular o eixo de estresse, que é o eixo HPA. Isso vai fazer com que tem algumas alterações metabólicas, então resistência insulínica, a gente pode ter dificuldade de perder peso, a gente pode ter alteração na tireoide, nos hormônios sexuais, enfim, tudo começa pela boca. Esses dias para trás eu comecei um vídeo falando sobre aquela velha frase, o peixe morre pela boca, e é mais ou menos assim. Então, para a gente conversar sobre isso, eu trouxe hoje a doutora Karina Mello, que é dentista, capacitada em odontologia do sono e atende aqui no Instituto DM. Karina, seja bem-vinda. Dani, é um prazer estar aqui. Eu quero que você comece o seguinte, falando para a gente como que é a sua atuação hoje, mas contando como que você chegou até aqui. Sua formação, como que foi as suas especializações. Conta um pouquinho para a gente. Bom, é um longo caminho. Eu sou formada há 27 anos, fiz graduação aqui em Uberaba, depois morei em São Paulo, fiz especialização em ortodontia e ortopedia em São Paulo. Depois fui para Campinas, fiz mestrado em disfunção temporomandibular, que é DTM, dores orofaciais, e também fiz em Belo Horizonte capacitação em odontologia do sono. E aqui no Instituto, estou aqui praticamente desde a abertura do Instituto e adoro trabalhar aqui. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu atendo pacientes para tratamento de ronco e apneia, tratamento ortodôntico e tratamento em disfunção temporomandibular e dores orofaciais. Tá, então vamos começar falando sobre ronco. O que acontece? Eu tenho no consultório visto, né, como eu atendo muita menopausa, eu vejo muitas mulheres roncando, até pela diminuição, pela redução hormonal. E, então, sei que não é só homem que ronca, mas você que trabalha com isso diretamente também, você acha que ainda assim tem mais homens roncando do que mulheres? Então, homem ronca mais do que mulher. Só que, quando chega na época da menopausa, né, vem o climatério e a menopausa, as mulheres chegam a igualar o índice do homem de apneia e de ronco, infelizmente. Só que é engraçado, a mulher tolera a vida inteira o homem roncando. O homem não. O homem já tem uma dificuldade em tolerar a mulher. E gera um constrangimento. Né? Um problema no relacionamento. Um problema no relacionamento, né? Casais que se separam, um vai dormir em cada canto da casa porque um não aguenta o outro roncar. Então, na verdade, é uma queixa social. Os pacientes me procuram mais pelo ronco, por essa queixa social, do que pelo problema que o ronco pode causar, que nós vamos conversar mais, que é muito mais grave do que o ronco. O ronco é só a pontinha do iceberg. É o que faz procurar, né? É o que faz procurar. Mais preocupados, mas isso é do ser humano, né? Mais preocupado com a vida em si, com o dia a dia, do que com a saúde mesmo, né? E isso é fato, porque realmente eu recebo mulheres reclamando muito essa história. Mais mulheres reclamando dos homens do que o contrário. E reclamam muito, e é um cuidado que eu tenho. Por isso gosto dessa história de trabalhar em conjunto, né? É tão importante esse tratamento multiprofissional, porque a mulher tende essa história de sair do quarto realmente, e o homem se sente muito mal com tudo isso. Muito. Elas nem sabem o quanto, né? Sim. Então isso vai, às vezes é porque tenho anos de casamento, mas isso com o tempo vai afastando, né? O homem fica triste com aquilo porque ele teoricamente não tem culpa. Sim, né? sim. E ela também fica naquela situação, eu preciso dormir, preciso descansar, porque no outro dia eu tenho que trabalhar, então gera realmente um conflito mesmo. Social. Eu já tive casos do homem chegar para mim e falar assim: doutora, a senhora salvou meu casamento.
Minha esposa não dormia mais comigo. E a mulher, geralmente o homem chega, isso é interessante falar, o homem chega por causa da queixa da mulher. Muitas vezes a mulher traz o homem para fazer o tratamento, porque o homem realmente é muito resistente. Eu tive pacientes, ele não vê gravidade nisso. E eu tive pacientes com apneia que falavam assim, não, eu só ronco, eu não tenho apneia. A gente tem os questionários validados, nós fazemos exame de polissonografia tipo 4 para até triar o paciente, né? E eu falo que o tratamento de ronco e apneia é multidisciplinar e multiprofissional. Eu, como dentista, eu nunca estou sozinha nesse tratamento, mas chegam pacientes que nunca foram perguntados a respeito do sono. A minha atuação trabalha muito com sono, mas eu imagino, então é comum, mas eu imagino que outras especialidades realmente não têm essa intervenção. E aí, já que você comentou da história do ronco e da apneia, explica um pouquinho para a gente, que isso é muito importante, porque as pessoas, assim, muita gente ronca, mas não sabe se o seu ronco realmente é para procurar uma ajuda. Isso vai fazer mal? É prejudicial? É apneia? Então, não, né? Nem todo ronco é apneia. Então, explica como a gente faz esse diagnóstico, como é que você trata esse paciente? Sim. Conduz. Roncar não é normal, de maneira nenhuma. Roncar é um sinal que alguma coisa não está indo bem, tanto na criança quanto no adulto. Então, tem que fazer a investigação. Através de questionários validados que nós temos no consultório, e a própria anamnese já ajuda você a ter pistas se o paciente tem apneia ou não. Mas o exame mesmo que vai comprovar é o exame de polissonografia, tá? Que é um exame, é uma fotografia do seu sono. Então, ele vai dizer se você tem apneia ou não. E aí nós temos vários tipos de exames, uns mais completos, outros que vão avaliar só distúrbio respiratório, de acordo com a necessidade de cada um. Então, quando ele chega até você, você já faz essa solicitação? Faço toda a triagem. Da triagem. Já encaminho, às vezes eu tenho que encaminhar para o otorrino, porque muitas vezes o paciente tem um problema de permeabilidade nasal, então o otorrino tem que avaliar, tá? Neurologista, nutrólogo. Sim. Então, a gente suspeita, ver quais são os fatores de risco ali e vai encaminhando. E quais são as principais causas que você pega, assim? É aumento de peso, por exemplo, é um que eu trabalho muito, mas, Mas quais são as magro outras que ronca causas? e tem Isso, apneia. exatamente. Por quê? A gente depende também de uma alteração crânio-facial, tá? O próprio esqueleto, anatomia das vias aéreas, isso tudo pode favorecer uma pessoa que ronca e outra não. Sim. Obesidade é um fator muito importante. A maioria é obesa, está acima do peso, né? Porque a mulher na menopausa, alteração hormonal, você tem uma distribuição diferente na menopausa da gordura, aqui na região do pescoço. E uma frouxidão, né? Inclusive dos músculos. O envelhecimento, a apneia é uma doença progressiva, tá? E grave. A apneia, se você foi diagnosticado, procure um tratamento, porque pode até levar consequências fatais. Eu falo muito para a mulher, porque assim, a história da menopausa, por muitos anos, ficou muito naqueles dois sintomas, ressecamento e fogacho, e calor. E, às vezes, o ronco, né? Eu não nem falando ainda em apneia, mas o ronco talvez seja um sintoma que tem que ficar alerta. Peraí, eu não roncava. Então, fiquem alertas, eu não roncava, mas, de repente, eu começo a roncar. Então, assim, isso pode ser um sinal de climatério, pode ser um sinal de que os hormônios estejam mudando e, às vezes, você ainda nem tem calor, nem tem ressecamento. Então, é um ponto. Fora a insônia nesse período da menopausa, né? Exatamente. Infelizmente, nós, mulheres, né, somos acometidas no período da menopausa com mais distúrbios de sono mesmo. Sim. Insônia, menopausa. Pela isso redução, impacta no seu dia, né? Impacta na sua cognição, na energia que você tem para fazer suas atividades diárias, que eu acredito que não são poucas, né? Nós mulheres nunca desdobramos, né? No ganho de massa muscular, na sua performance, né? No dia a dia, para fazer exercícios, na libido. Sim. Impacta no humor, na irritabilidade, depressão. Então, sono dá para linkar com vários aspectos do dia a dia. Você sabe que, uma curiosidade, acho que eu nunca nem comentei isso com ninguém, mas na minha anamnese, é a primeira pergunta? Do sono? É a primeira pergunta, antes de qualquer outra. A alimentação, e todo mundo acha que de certa alimentação a minha é a primeira. Não, eu fico por último. O questionário alimentar, para mim, é o último. Não por não ter importância, mas é porque assim, a história do sono, para mim, eu já
de cara eu já quero entender, porque ali eu já consigo linkar com outras queixas que ele tem. Porque né? Se a mulher tem um sono, tanto o homem também, de má qualidade, a gente fala assim, quanto que eu tenho que dormir? 8 horas. Gente, não é assim. Você tem que ter cada pessoa, tudo hoje em dia, Dani, é muito individualizado, né? E até interessante você falar isso, porque realmente isso é uma dúvida muito grande do sono de qualidade. E aí eu vejo um erro enorme, tá? As pessoas dormindo muito tarde hoje, aí elas dormem meia-noite, 1 hora, e acordam 10 horas da manhã e falam assim, não, mas eu durmo muito. Então, assim, sono de qualidade definitivamente não é quantidade de horas. E aí, já aproveitando para trazer, já que a gente está trazendo informação, o que é o certo? Se a gente for pensar em ciclo circadiano, nesse eixo do estresse que eu falei, que é comandado pelo cortisol, o certo é a gente dormir até antes das 10. Porque depois das 10 horas é um sono agitado. Por quê? Porque é um sono que essa alteração hormonal, esse cortisol, essa cascata hormonal, ela já começa a acontecer para você despertar. Então, é um sono que, por isso que às vezes as pessoas deixam chegar nas 11 horas da noite e falam, não consigo dormir, porque realmente já é um sono para despertar. E durante o sono, Dani, a gente tem produção de testosterona, Sim. né? Grelina, leptina, sim, exatamente. Né? Que é o hormônio da fome, da saciedade. É onde acontece. E geralmente, quando você não dorme bem, há um descontrole, a Dani fala com mais propriedade do que eu disso, mas há um descontrole na produção desses hormônios, você acorda com mais fome. E ninguém acorda com vontade de comer um brócolis, de comer um alface. É mais carboidrato tem que ser ruim, mais carboidrato. Né? Exatamente. O próprio ganho muscular também depende de uma boa noite de sono. Né? Exatamente. E outra coisa que é importante falar também, às vezes eu pergunto para o paciente no consultório, você dorme bem? Durmo, doutora. Onde eu encosto, eu durmo. Olha, isso já é um sinal que você não está dormindo bem. Se onde você encosta, você dorme, você está tendo privação de sono. Né? O seu sono, eu pego o paciente que tem vários microdespertares durante 1 hora, que tem 30, 40 microdespertares, né, de saturação de oxigênio. Isso tudo leva à superficialização do sono, que é um sono de Por isso a polissonografia é tão importante. Importantíssimo. Né? Porque a gente consegue isso só com ela. A polissonografia. E hoje, assim, até eu acredito que isso esteja melhor. Né? Eu acho que mais colegas estão... Né, mais os profissionais de saúde estão solicitando a polissonografia, mas antigamente era muito raro, era em casos raríssimos, né? Até hoje, né, até nos Estados Unidos, as pessoas têm dificuldade de fazer o exame de polissonografia. Mas eu acho que a dificuldade tá. Primeiro que eu acho que no profissional pedir, que eu acho que não solicitam tanto. E segundo que para fazer mesmo, né? Porque se tem, mas como é que vou fazer? Deve ser chato. Vai fazer em casa, vai fazer na clínica. E como é que é na clínica? Então eu acho que aqui no consultório para triar os pacientes, eu tenho o Biologix, né? Que é uma polissonografia tipo 4, é um oxímetro, o paciente põe no sensor, conecta com a plataforma digital, inteligência artificial. E ali fica muito mais prático. De saturação, o índice compatível com a apneia leve, moderada, grave. E daí você já vai estudando e trilhando. É um quebra-cabeça que a gente vai montando. Né? Bom, já que nós estamos falando de sono, acho que um dos outros motivos, até que eu citei no começo, é o bruxismo, né? Que eu também, eu tenho alguns pacientes em comum com a Karina, trabalhamos muito juntos essa história do bruxismo. E realmente atrapalha o sono. Como é que você aborda bruxismo? Tá. Primeira coisa, chegou no meu consultório, eu tenho bruxismo, eu também pergunto como você está dormindo. E faço também o exame do sono, tá? Por quê? O bruxismo, numa noite de sono, você tem vários ciclos de sono e várias fases de sono. Cada uma responsável por um tipo de reparo, eu falo, né? E quando você tem bruxismo do sono, ele acontece mais numa fase superficial do sono, que a gente chama de N2, fase 2 do sono. Então, se a pessoa dorme mal, ela tem mais tendência a ter o bruxismo, tá? Do sono. O bruxismo em vigília, que é durante... você está acordado e está apertando os dentes, ou está rangendo os dentes, tá? Ou mesmo mantendo a mandíbula em posição... suspensa. Isso também é bruxismo. Você não precisa estar encostando os dentes para ter um bruxismo. Está muito ligado a estresse também. Tá? Ansiedade do dia. Isso. Medicação. Alguns tipos de medicamentos podem causar bruxismo, como recaptadores de serotonina. Tá? Medicamentos ligados ao tratamento de TDAH, drogas ilícitas, café, se você toma muito café, né, álcool, também tudo isso está relacionado ao bruxismo. E, gente,
praticamente, acho que todo mundo já teve ou tem bruxismo, tanto do sono como da vigília. Na pandemia, o que nós vimos, né, de perdas dentárias, quebra de dentes, pacientes com dores orofaciais por causa do bruxismo, olha, e os pacientes tinham muita mania de manter a mandíbula para frente, para manter a máscara no lugar, sabia? É curioso isso. Muito paciente desenvolveu disfunção temporomandibular na pandemia por causa da máscara. Muito interessante. E aí, no caso, não é todo mundo que usa placa, né? Não. O tratamento para bruxismo, por isso que eu pesquiso o sono. Se o paciente tem apneia, o paciente não deve usar aquela placa simples para bruxismo. Está errado. Aquela placa para bruxismo ela é importantíssima para casos indicados. Tá? Se o paciente tem apneia, ele deve fazer o tratamento da apneia com outro tipo, um outro manejo, um outro tipo de aparelho, e aí sim, esse tratamento já serve, já é um controle que nós temos do bruxismo. Pode até piorar, então, essa placa. Pode até piorar, porque o paciente pode ter apneia, piorar a condição de apneia, né? E aí agravar as condições metabólicas, cardiovasculares, refluxo gastroesofágico. Um paciente que tem apneia, ele tem tendência a ter mais refluxo gastroesofágico, né? E aí eu falo que é uma bola de neve, porque inflama mais essa área da orofaringe com refluxo. O paciente é um paciente que às vezes tem edema, amanhece com pigarro na garganta. Então, tudo está relacionado. E é interessante porque você vê que o refluxo também está relacionado à sua área. Muito. Então, olha como é interessante a história da gente enxergar, o olhar 360, a gente enxergar o paciente como um todo mesmo. Porque, pensa, um refluxo pode ser, às vezes, apneia, né, relacionada, bruxismo relacionado. O CPAP, por exemplo. Eu vejo uma melhora, assim, gritante no consultório para tudo, assim. Meus pacientes precisam perder peso. Nossa, como tem me auxiliado, assim. No caso, por exemplo, o paciente que ele tem bruxismo e ele usa o CPAP, você acha que isso ajuda? Ajuda. O CPAP é um tratamento padrão ouro que nós temos para apneia. Para apneia. Tá. E para bruxismo? Fala assim, ajuda no bruxismo. Às vezes o bruxismo, como ele vai dormir melhor, às vezes ele vai ter um sono, chegar a um N3, um sono mais profundo. Então, ele às vezes vai diminuir os episódios de bruxismo durante o sono. Durante a vigília, não. Né? Durante a vigília, nós temos outros tipos de controle para o bruxismo e vigília, porque o paciente não vai usar a placa o dia inteiro, noite e dia. Então, nós temos mindfulness, que a gente orienta muito o paciente, cognitivo comportamental, você ter a consciência dos seus hábitos, né? Gerenciamento e não fazer. Dente não tem que ficar apertado hora nenhuma. Dente tem que ficar o tempo inteiro desencostado. Muita gente não sabe disso. Então, você pode observar, se você tem criança, os meninos vão jogar videogame, eles estão assim. Está no crossfit, a pessoa está assim, rangendo. Né? Nós temos placas também de proteção bucal para pacientes que fazem atividade física. Eu acho isso super interessante. Porque realmente na corrida, no exercício, realmente isso, nossa, tem muito impacto, né? A gente pensa que não. E outra coisa, Dani, que a gente tem visto, nós temos visto bocas de pessoas de 20, 30 anos com aparência de 60, 70. Por quê? Uma dieta ácida, tá? Aí ele pega, ele junta, né? A gente fala útil ao agradável, a dieta ácida com bruxismo. E logo depois ele toma, às vezes, o shot matinal, que é ácido, vai lá e já escova os dentes. Então, você vê várias retrações gengivais, trincas de esmalte. Então, as pessoas estão envelhecendo mais a boca do que o corpo físico. Por isso até que eu trouxe esse assunto, porque a gente está muito ligado ao corpo e está esquecendo que realmente a saúde bucal é muito importante. Muito importante. Essa história do shot matinal, você sabe que tem paciente que me pergunta, eu posso tomar no canudinho? A dentista falou que é para tomar no canudinho, não é realmente escova dente depois, então já aproveita, já dá essa dica aí para todo mundo. Às vezes o paciente também tem refluxo, né, noturno, então o que a gente orienta? Vai lá, acorda, não vai escovar os dentes direto. Enxágua a boca, alimenta. Depois de um tempo, você vai e escova os dentes. E o creme dental também, na verdade, o creme dental deveria ser prescrito pelo seu dentista. Porque, às vezes, o creme dental que é bom para você não é bom para o seu amigo, né? Então, às vezes, ele é muito abrasivo, tá? Então, cada pessoa deveria ter uma indicação personalizada. Então, entendi. Olha, isso é uma dica de ouro. Tem como você falar um pouquinho para a gente disso? Assim, o que seria cada indicação? Então,
Ou é muito personalizado? É muito personalizado, mas, no geral, cremes dentais tem que ter flúor. Tá? O flúor vem aí um histórico de controle de cárie, então é muito importante que o creme dental tenha flúor. A quantidade é importante falar. Tem gente que enche a cabeça da escova de creme dental. Não, gente, é um grãozinho, é um pouquinho só. Tá? Pacientes em tratamento para câncer, né, com quimioterápicos, às vezes não suportam cremes dentais que têm lauril sulfato, que é o que dá a espuma do creme dental. Você tem que tirar esses cremes dentais que têm essa substância. Se a pessoa vai fazer um clareamento, às vezes você tem que preparar o paciente para fazer um clareamento, usar um creme dental desensibilizante. E é bem individualizado. E tem assim um consenso em quantidade de vezes assim para escovar? Todas as refeições deveriam? A gente fala geralmente 3 vezes. Tá? Pelo menos 3 vezes, e usar fio dental todos os dias, o que é muito difícil. O paciente usar fio dental. Às vezes usa um horário e não usa o outro. E às vezes não usa. Mesmo? Mesmo. É como um adulto. Hoje em dia, não. Eu passo alguns dias sem usar fio dental. E tem uma diferença, já que a gente entrou nessas dicas práticas aí, para a criança, algo que a mãe já desde pequenininho já tem que ensinar essa criança, assim? Você, por exemplo, para a ortodontia, você notou que a criança tem mordida aberta, não encosta os dentinhos, mordida cruzada, né? Você já leva ao odontopediatra, pede uma orientação, às vezes já vai encaminhar ao ortodontista. E uma coisa muito importante de falar, tem muita criança diagnosticada com TDAH, criança é muito agitada. Você vai ver, eu acho que há às vezes um supradiagnóstico, né? A criança não dorme bem, a criança ronca, tem apneia. Então, gente, se a sua criança, seu filho ronca, leve ao otorrino, peça uma avaliação, né, das vias aéreas. Às vezes ela tem uma hipertrofia de amígdala. Isso está deixando ansioso no outro dia, né, com agitação, sem concentração. Sem concentração, a criança fica agitada, não aprende direito. Porque a apneia, ela diferencia isso, tem uma característica diferente do adulto e da criança. A criança, ela fica muito agitada, porque ela nunca quer dormir, ela luta contra o sono, né, quando ela tem apneia. E o adulto, onde ele encosta, ele dorme. E a criança não sabe falar, né? Não sabe falar. Então, é importante. Então, nós, dentistas, a gente já nota algumas alterações crânio-faciais na criança, palato estreito, ogival, às vezes chupou muito dedo, bico. Nós já temos, junto com a avaliação do otorrino, né, às vezes expandir o arco, tomar alguns cuidados que pode prevenir a apneia no futuro. Tá. Essa história da criança com apneia é algo que realmente, né, poucas mães acho que se alertam com isso, né? O sono é novo, né, Dani, na ciência. Sim. Né? Nós, como dentista, vocês como médicos, não faz muito tempo que o sono é abordado dessa maneira. Então, é porque os hábitos mudaram, né? É porque antigamente o hábito de dormir cedo, né? As pessoas estavam menos ansiosas. Hoje, assim, olha quantos artigos ultimamente não vêm relacionando essa história da inflamação que a gente fala tanto, fala que tá até chato. Né, que tudo agora que a gente abre, parecendo que eu fico incomodada de ficar falando inflamação, mas realmente estamos inflamados. E aí, que os estudos vêm nos trazendo? Que o estresse, a falta do sono, essa falta de gerenciamento do estresse nosso, do dia a dia, está inflamando muito mais que alimentos. Então, a gente está muito preocupado em comer isso ou aquilo, em deixar de comer, muito preocupado com a alimentação, mas o estresse está inflamando muito mais. Sim. Então, você vai ver muita diferença isso, inclusive de regiões e, às vezes, de culturas, que você vai ver, às vezes, um pessoal que nem é tão estressado, né? Às vezes, dependendo onde mora, o estilo de vida, e às vezes, eles comem a mesma coisa, mas eles não estão inflamados. Então, é isso, né? É questão do estresse. E as pessoas andam trazendo os hábitos da vigília mais para o sono, o horário do sono, né? Não respeitam o claro, o escuro, e isso mistura. A gente precisa, né, do ciclo a gente tem um relógio biológico dentro da gente. Que está todo ligado à luz. Todo ligado à luz. Então, nós precisamos respeitar isso, tá? Para você ter uma vida com mais qualidade. E a luz solar, né? Não a luz artificial. Por isso que antigamente o pessoal que obedecia essa história era mais saudável.
Claro. Né? E aí, assim, quando eu falo com pacientes sobre essa questão do sono, e que eu vou explicar toda essa cascata hormonal, eles ficam assim, mas como assim? Eu não sabia. Pois é, era para saber, né? Então, assim, você vê que são poucos profissionais hoje, por mais que tem vindo à tona essa história do sono, ainda é pouca gente que fala disso. Né? Mas sabe o que eu acho, Dani? Hoje em dia, as pessoas querem remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para manter o foco e não querem mudar hábito. Mudar hábito dá trabalho. Precisa de disciplina, sabe? Então, as pessoas são muito imediatistas. Elas querem tudo para ontem. Tudo para ontem. E a gente, às vezes, com medidas tão simples, você consegue melhorar seu sono. Com higiene do sono, horários fixos para dormir, para acordar, para comer. Faça uma alimentação mais leve durante a noite. E né, mais cedo. Dani? Mais cedo. Não fica com o celular. Eu te pergunto, você dorme com o celular do lado? A maioria das pessoas hoje em dia dorme, infelizmente. E isso faz mal para o seu sono. Sim. O comer tarde atrapalha muito o sono, né? Claro. Porque, assim, 10 horas da noite, gente, não tem mais movimento peristáltico. 8 horas da noite, quando a melatonina ela dá o pico, ela já manda sinais ali, né? Então, é uma orquestra mesmo de hormônios. E aí eu até brinco, quando eu vou explicar para o paciente, que o cortisol é o maestro. Então, eu falo, olha, quando você está estressado, quando você não dorme, você está ansioso, o que acontece? É como se esse cortisol ele começa a dar informações todas erradas. É como se o maestro começasse a dar informação errada, o que vai virar? Uma bagunça. Então, é mais ou menos isso. Então, por isso que a gente tem hora para comer, a gente tem hora para dormir, só que nós estamos fazendo tudo ao contrário. A gente está realmente, a gente está virando esse ciclo, né? Então, você vai ver pessoas com fome à noite, porque querendo trabalhar à noite, não, mas eu trabalho muito à noite, eu penso à noite, estou com fome à noite, de manhã eu não tenho fome. Então, esse paciente, ele geralmente está acima do peso. Tá? O paciente que está acima do peso, na maioria das vezes, ele já trocou, tá? Isso na maioria, também não é regra, mas na maioria, por quê? Ele não tem fome de manhã. É muito difícil o paciente que está acima do peso, ele ter fome de manhã, porque ele já trocou esse ciclo. Entendeu? Esse eixo que a gente fala do estresse, que é comandado pelo cortisol, ele está todo estimulado. Então, a gente tem que trabalhar esse cortisol e a gente trabalha como? Além do gerenciamento do estresse, com sono. Um sono de qualidade. Não tem jeito. E aí, às vezes, eu até prescrevo para o paciente de manhã ele ter contato com a luz cedinho. Claro, é muito importante ter. A nossa pele precisa dessa luz, né? Tem que ter contato. Atividade física. Atividade física pela manhã para ativar o cortisol. E no final do dia, esse cortisol ele tem que diminuir. Porque nós estamos fazendo ao contrário. A gente é luz artificial, é telefone, é exercício à noite, é trabalhar à noite. Então, isso realmente está atrapalhando todo esse ciclo circadiano, e foi muito bem lembrado essa questão da luz, né? Que antigamente era assim, né? Então, o famoso dormir com as galinhas, né? Então, acordar e dormir com as galinhas. Claro. Eu falo que hoje as pessoas estão buscando cada vez mais medicamento para tudo, qualquer solução. Só para exemplificar, eu tive um paciente com hipertensão, veio encaminhado pelo médico, nós tratamos a apneia dele, a médica teve que suspender a medicação para hipertensão arterial. Então, são medidas, né, outros tratamentos alternativos que você faz e que impactam a sua longevidade, o seu dia a dia, né? E está tudo ali ligado. E o bem-estar, a qualidade de vida, né, gente? Porque você dormir bem... Eu vejo, às vezes, os pacientes falam, olha, eu ronquei a noite inteira. Ou, às vezes, ou a esposa, ou o contrário. Então, assim, no outro dia está todo mundo arrebentado. Como é que trabalha? Como é que tem concentração? Né? Então, realmente, o dormir é fundamental. Os pacientes que tratam de apneia e de ronco, ou se adaptaram ao CPAP, que é o padrão ouro, né, para apneia grave, principalmente, eles não deixam de usar o CPAP, ou vêm para aparelho intraoral. Nós temos tratamento também, algumas cirurgias ortognáticas, que em alguns casos são indicadas, mas a qualidade de vida do paciente é outra. Eu fico muito feliz de ajudar. Para quem está aí tentando usar o CPAP, e tem alguns pacientes que estão no começo que me reclamam muito, porque realmente estranha, né? O barulho e tudo. Mas tem algumas máscaras hoje já mais... Tem. Antigamente tinha mais as modernas, máscaras maiores, hoje né? só no nariz. Mas o CPAP, realmente, eles têm uma certa dificuldade. Mas tudo precisa de manutenção também, sabe? Não adianta o fisioterapeuta do sono indicar, fazer a adaptação inicial e depois não acompanhar o paciente. É muito importante o acompanhamento. Eu vejo que é costume, assim. Tem gente que já é o contrário, que já acostumou tanto que eu não consigo, eu viajo, eu tenho que levar. Tem pacientes que fazem o tratamento misto. Eles têm o CPAP e, quando vão viajar, levam o aparelho intraoral. Eu atendo muito pessoas, às vezes, viúvas, que vão viajar, né, às vezes, para o exterior e dividem quarto.
Então, antigamente, ninguém queria dormir com ela. Aí, agora, com o aparelho, ela viaja tranquila, com o aparelho e não que é constrangedor, ronca, não tem, né? Ainda tem isso constrangedor. ainda, né? Que a gente pouco se fala isso, né? É constrangimento também. Quais outras situações no consultório que hoje você percebe que vem cada vez aumentando mais, assim? Tá, pacientes mais jovens com disfunção temporomandibular. O que é a disfunção temporomandibular? A dor na articulação que abre a mandíbula e fecha, ou dores musculares, né? Às vezes você abre, você tem um estalo. Dor nas têmporas aqui, quando você acorda, pode estar associada à disfunção temporomandibular. Dores para mastigar, dificuldade para falar, quando você fala dói, isso tudo é caracterizado como disfunção temporomandibular, que é diferente de bruxismo. Muitos, até colegas dentistas, fazem essa confusão, acham que bruxismo é a mesma coisa que DTM. Não é, são coisas diferentes. Tá? A DTM ela pode estar associada à fibromialgia, tá? A qualquer distúrbio de sono também, a artroses. Então, nós temos várias doenças linkadas. E com qual idade que você começa a ver isso? Assim? Olha, até criança. Às vezes, criança, a gente tem que entrar... Porque ela desenvolveu manejar, isso. Ela desenvolveu, tá? As crianças hoje com muita ansiedade, muito tensa, apertam, começa a dar dor, tá? Muscular, dor na articulação. Criança também a gente tem tido no consultório. Tá. Qual que é a importância, até do adulto, não é só criança, de tratar, por exemplo, uma mordida errada? Assim? Como é que esse paciente chega até você? Como é que a gente pode já avisar a gente, olha, se está acontecendo isso, procure, porque isso pode agravar e levar a outras patologias? Tá. Pacientes com dificuldade de mastigação, pacientes com baixa autoestima. Eu tenho pacientes, crianças, que não sorriam, têm vergonha do seu sorriso. Então, a gente fala que o sorriso é o cartão de visita, né? Impacta muito na autoestima também. Se você tem, às vezes, mordida aberta, não consegue encostar os dentes na frente ou lateral, mordida cruzada, né? Você tem uma inversão do tipo de mordida. Então, várias dessas classificações são importantes. E se não tratar, por exemplo, uma mordida, eu acredito que, às vezes, pode acumular mais, às vezes, tártaro, pode dar uma infecção... Claro. Com mais frequência do que quem não tem, né? Os dentes alinhados favorecem a higienização, né? E a gente sabe que a higienização bucal é importantíssima, até relacionada a outras doenças. Sim. Né? Nós temos até um trabalho que a gente até estava discutindo fora daqui, associado à longevidade, a doenças neurodegenerativas, tá? Bactérias que causam gengivite, periodontite. Foram encontradas, né? Em cérebros de pessoas que faleceram com Alzheimer. Isso é um trabalho, tá, gente? Nós estamos discutindo aqui, ninguém está afirmando nada ainda. Mas, gente, é um caminho, né? Porque imagina se realmente tem, além de outras causas, tem aí uma outra causa que é de infecção, isso para tratamento. Né? Mas há trabalhos que mostram também, Dani, associado a diabetes, né? A agentes de diabetes tipo 2, a endocardite bacteriana, né? Então, essas bactérias que às vezes entram, a gente fala até numa desbiose, né, bucal ali, e você às vezes não higieniza, uma dieta inadequada, você favorece o aparecimento dessas doenças. E elas estão relacionadas com doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. Então, realmente, a saúde começa pela boca, né? Não tem jeito. E aí, você citou olha só, gente, a gente está muito preocupado com o microbioma intestinal, muito preocupado com flora intestinal. Só que, realmente, nós temos um microbioma oral. Claro. Então, por isso, realmente, a gente tem que tomar cuidado, porque talvez aí que está esse eixo, na verdade, intestino, boca, aí, né, oral, intestino, está ligado através disso, né? Porque, realmente, se você tem uma infecção ali já lá na porta de entrada, isso vai desencadear outras infecções, né? Porque você vai atrapalhar toda essa questão do microbioma. Então, realmente, você cuidar dos dentes e ter cuidado se você está com uma gengivite, né? Com uma infecção, tem que procurar. E eu vejo que as pessoas, às vezes, não, eu vou ficar passando uma pomadinha ou compra um antibiótico. Então, assim, tem que ser assertivo, tem que fazer o tratamento correto. Dani, você está falando pomadinha, eu estou lembrando, câncer bucal, né? É um câncer que mata. Ele está mais frequente em homens do que mulheres. E
a gente relaciona muito com o uso de tabaco. E uma coisa que me preocupa muito é a meninada, né, a moçada, está usando cada vez mais cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico é um fator de risco para câncer bucal. Então, se você tem uma feridinha que não cicatriza, passou de 15 dias, não cicatriza, a língua edemaciada, placas brancas, sangrando, então procure um médico, um dentista para te ajudar. Isso é em relação à saúde, mas você sabe que eu acho que isso vai dar uma diminuída? As pessoas estão muito preocupadas com saúde, tá? Tá melhorando muito isso. Tá vindo uma meninada aí, assim, que... Eu ando vendo mais adultos usando, tá? Do que a meninada mesmo. Você tem razão. Eu acho que eles estão mudando bem essa consciência, assim. Eu vejo no consultório como eles estão querendo saúde. Então, eu estou bem esperançosa com essa geração. Porque, às vezes, a criança, a moçada, é mais fácil mudar, né? Moldar. Os adultos já estão Eu tenho certeza que quando você passa uma prescrição, né, para um adulto é totalmente diferente para a criança. Sim, né? sim. A criança, ela segue, eu vejo isso. E às vezes os pais, eu tenho mais trabalho com os pais do que com as crianças. Às vezes o que eu falo para a criança, ela segue certinha. O pai já... E às vezes o pai e a mãe falam assim, não passa isso não, que não vai dar certo não vai comer nada que você está falando. As crenças, né? As crenças. E aí a criança volta e ele, olha, eu estou impressionado, está usando tudo. Porque é o pai que não gostava, né? Ou a mãe que não gostava. Já que você citou a questão até que você citou aí dos alinhadores, de aparelhos, por exemplo. Hoje está muito moderno isso também. Sim, né? Já falando em estética muito. aí. De quando eu comecei há 27 anos atrás, hoje nós temos outra história, né? A gente começou fazendo só aparelho fixo, na maioria das vezes metálico. Hoje em dia, nós temos os alinhadores, que é uma alternativa estética, que te proporciona uma facilidade maior com a higiene, né? Um conforto maior. É lógico que tem casos, várias indicações, né? Às vezes, seu caso, nós podemos conseguir um bom resultado com alinhadores, mas tem casos que você tem que fazer um tratamento misto com aparelho fixo. Então, hoje não é para substituir mesmo, assim, tem casos que não tem como. Tem as indicações, mas grande parte dos casos nós conseguimos resolver bem com os alinhadores. Depende muito da disciplina do paciente também, porque alinhador você tem que ter disciplina, você tem que usar ali em torno de 20 a 22 horas por dia, não ficar tirando. Tem gente que não tem. Né? Criança, né? É mais difícil. Tá. Bom, tem alguma dica que você acha importante, que a gente não comentou aqui, que você queira passar tanto para criança, para adulto, que seja importante? Que eu acho importante frisar a respeito do sono, você fazer uma higiene do sono, né? Em vez de ficar usando tantos medicamentos, consultar sempre um médico. Quando você suspeita de uma apneia, consulte um médico, pratique exercício físico, né? Nós temos a nutróloga para nos ajudar no caso de obesidade, doenças metabólicas. A parte hormonal também, parte hormonal. Né? Sempre avaliar. É importante. Procure sempre o dentista. Vá ao dentista 2 vezes, pelo menos, ao ano. Porque sempre é melhor prevenir, né, do que o tratamento depois que a doença já se consolidou. Então, a prevenção é sempre o melhor negócio. Né? E criança, desde pequenininha, a gente já... Desde pequeno. Tem uma idade? Começa o odontopediatra. Bebês já vão ao odontopediatra, né? E aí faz o acompanhamento. Tá ótimo. Certo? Gente, acho que foi muito valioso, né? Foi muito valiosa essa conversa hoje. Quero te agradecer. Karina está comigo aqui, ela disse no começo, ela está comigo desde o começo mesmo. Sim, né? Acho que tinha poucos meses. É uma meses. alegria, né? Olha, para quem ainda não sabe, eu abri aqui, nós abrimos o Instituto, eu acho, faltando... Bom, foi final de fevereiro. Em março, veio a pandemia. Veio a pandemia. Então, foi muito desafiador, muito, né? Muito. Mas estamos aí, firme e forte. Fomos E tratando... guerreiras. Exatamente. Estamos tratando o paciente de forma integrada, como eu realmente acredito muito nesse tipo de tratamento. E fico feliz de você estar comigo. Eu que esse agradeço. tempo Eu todo. fico mais feliz ainda. Obrigada pela confiança, viu? E é isso, gente. Terminamos por aqui mais um episódio do Jornada Vida Saudável e Real.